Bom, gente, hoje, conforme a gente falou na última aula, as últimas duas aulas foram presenciais aí, e na última a gente comentou, eu deixei lá reforçando o aviso, né? Eu deixei um trabalho proposto dentro do Moodle, deixa eu colocar até aqui na tela. Aqui no Moodle, eu deixei para vocês aqui um tópico chamado Artigos de Automação Residencial. E aí aqui dentro tem uma planilha de temas. Essa planilha de temas, quando você entra, tem uma série de temas. Aqui tem alguns... um deles está Raspberry Pi na domótica, tem um artigo, mas ali no Moodle tem outros artigos que não estão aqui. O que está acontecendo aqui? Aí. Então, e aí, voltando, né, saindo dessa planilha, voltando para o Moodle, eu tenho aqui um trabalho. Então, apresentação, artigos tópicos de automação residencial. Escolher dentre algum dos artigos ou dentre algum dos tópicos listados na planilha de temas, preparar uma apresentação sobre algum desses temas. Na planilha de temas encontram-se algumas referências de sites e de vídeos ou cursos online no YouTube, né, que os fabricantes disponibilizam, mas que não são a única fonte de pesquisa. Podem ser usados outros artigos ou temas, né, que a equipe, no caso aqui não vai ser em equipe, porque nós estamos com uma turma pequena, então é individual, considere de interesse dentro do tema de automação residencial. Então, isso está para dia 5 de junho. Então, semana que vem, a gente não tem aula, eu tenho uma viagem planejada também a trabalho, e aí fica um tempo aí para vocês desenvolverem esse trabalho e a apresentação daí presencial dia 5, tá, gente? Forçando isso que era da aula anterior. A aula de hoje, a gente falou da planta já, do projeto, eu queria aqui mostrar para vocês, né, fazer com vocês uma partezinha pequena de um projeto de automação. Então, se eu pegar a planta aqui, essa planta eu já dei uma certa limpada nela. Embora tenha bastante coisa aqui ainda poluindo a planta, né? Senão, se a gente pega uma planta assim, você vê que ela está com muita informação, que a gente pode desabilitar. Por exemplo, eu vou pegar aqui essa parte de texto e vou desligar o layer chamado texto. Pronto. Já deu uma diminuída aqui nas informações. Eu tenho um mobiliário aqui, ó, a parte de móveis, está num layer chamado móveis. Se eu quiser, eu posso desabilitar esse layer chamado móveis. Embora, né, esse layer pode ser útil para eu definir aí aonde vão estar os meus pontos de iluminação e assim por diante. Então, num certo momento eu posso até deixar, depois na hora de fazer a plotagem, por exemplo, eu posso suprimir isso, né? Aqui do lado eu coloquei uma simbologia minha, eu vou deixar para vocês aqui, se vocês quiserem utilizar, uma série de pontos de iluminação e tal, né, tomadas a diversas alturas, e podem estar sendo criados ou utilizados outros símbolos, né? Por exemplo, vamos começar então. Se eu pego isso aqui, ó, vamos junto dando uma certa noção de AutoCAD aí para quem não está muito habituado. Eu pego um símbolo desse aqui, por exemplo, isso aqui é um interruptor com um sensor. Tá, ele está tudo na forma de linhas, né? Um jeito melhor de trabalhar com isso é eu selecionar, eu vou dar um comando G, Enter,
que é grupo. Então, eu agrupei esse camarada aqui. Pronto, vou dar um copy aqui. Vejam que eu dei uma limpada nessa planta e eu coloquei ela numa cor cinza, né, para justamente não... Ela fica, na hora de eu plotar, ela fica numa cor cinza, né, ele vai ficar menos evidente, eu quero evidenciar mais o projeto e não o arquitetônico. Então, por exemplo, né, digamos que eu tenho uma rampa aqui, né, só ainda falando um pouquinho de arquitetura, acho que, não sei se a aula anterior que eu comentei sobre a planta, eu comentei sobre isso. Veja, aqui eu tenho esse símbolo aqui, ele diz o nível que está. Então, aqui eu estou com nível mais 0,37, ou 37 centímetros acima do nível zero, do nível natural. A rua aqui está no nível 0,05, né? Apenas 5 centímetros acima do nível normal, no nível natural do terreno. Aqui eu já estou com 1,30 m, então eu tenho uma rampa de subida, né, que ela sobe aqui cerca de, se aqui eu estou a 37 e aqui estou a 1,30 m, essa área aqui está praticamente 1,90 m e tantos centímetros acima desse nível aqui. Mas aí, por exemplo, eu quero colocar um sensor de presença. A hora que o carro entra aqui, ele vai automaticamente acender as luzes, ou ele vai mandar um sinal lá para o meu controlador para acender. Vou rotacionar isso aqui, menos 90 graus, e vou colocar esse ponto aqui na parede. Por que eu não posso colocar aqui ou aqui no canto? Porque isso aqui é um vidro, né? Eu posso inserir uma caixinha com um sensor lá no vidro. Vou colocar, por exemplo, ponto de iluminação, vou escolher dentre esses aqui. Eu quero alguns pontos de iluminação a 1,90 m. Isso colocado na lateral da entrada do carro ali. Então, vou dar um copy. Vou trazer para cá. Isso eu quero instalar aqui no muro. Vou dar um rotate. Vou ajustar isso aqui um pouquinho a posição. Depois eu seleciono esse aqui e dou um copy selection, por exemplo. Eu quero colocar isso a cada... Eu não vi em qual escala que está. Antes de a gente colocar, vamos medir em qual escala está esse desenho. Como é que eu meço? Eu sei, eu quero saber se isso está em metros, está em centímetros. Eu vou dar um comando DI, que é dist, enter, e aí vou medir. Por exemplo, vou medir a espessura de uma parede. Aqui embaixo, na barra, ele me dá que está em 14,9998, 15, né? Então, está em centímetros esse desenho. Ele foi desenhado em centímetros. Porque uma parede normalmente tem 15 a 20 centímetros de espessura. Então, aqui, se eu estou trabalhando em centímetros, né? 100 centímetros, a gente sabe que é 1 metro. Digamos que eu quero uma arandela dessa a cada 4 metros. Eu vou colocar 400 de deslocamento. Eu dei um move no lugar de dar um copy. Então, vou dar um Ctrl Z aqui. Vou dar um copy. E vou dizer que eu quero copiar a 400 centímetros. Pronto, ela desfasou de 4 metros. Depois eu quero copiar novamente a 800 centímetros. E aí eu posso até pegar esse camarada aqui e pegar como referência esse ponto.
Eu fiz várias cópias da mesma arandela, de maneira que elas ficaram numa distância de 4 metros. Veja que aqui eu distanciei 4 metros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arandelas, né, nesse ponto. Mas eu quero também, eu estou fazendo uma primeira zona de iluminação dentro do meu projeto, uma área externa. Então aqui eu vou rotacionar esse elemento, rotacionei ele, e vou agora mover aqui mesmo, para uma distância razoável, poderia até ficar um pouquinho. Posso definir, né, em termos de distância, ou, assim, né, aqui eu não medi exatamente. Eu vou definir aqui no fundo 400 também, como eu defini no anterior. 800, 1.200 e 1.600. 1.600 deu lá quase no cantinho. Ok, digamos que, bom, além disso, por exemplo, vamos colocar mais alguma coisa aqui de iluminação na frente da residência. É que está aqui. Vou pegar este símbolo, que para mim esse aqui é um ponto de iluminação no piso, tipo postinho no jardim. Então, eu vou dar um copy e eu tenho a rampa lá, vou colocar um ponto aqui, mais um ponto aqui no meio do jardim. Ok. Coloquei os pontos de iluminação. Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mais esses dois, 16. Eu deixei uma tabela para vocês como exemplo, né? É preciso a gente ter um mínimo de organização quando você está fazendo um projeto desse, senão você se perde, né? Você precisa saber quantos pontos de saída você vai precisar no teu controlador, quantas entradas e assim por diante. Então, aqui, né, na verdade, não vou deixar como garagem, vou deixar como acesso lateral, vou apagar esses outros aqui, acesso lateral, e eu vou colocar isso como uma zona de iluminação. Na verdade, eu vou chamar isso de zona 1. Potência da lâmpada, né? Uma arandela dessas, eu posso atribuir aqui uma potência, mas isso aqui, né? O tipo da lâmpada vai ser tipo de lâmpada LED. Potência da lâmpada. Essas arandelas, hoje, para decoração, para a parte externa, para vocês terem uma ideia, está sendo muito comum uma de 3 watts. Né? Eu tenho comercialmente aí a lâmpada de 3 watts e a arandela é uma que joga a iluminação para baixo e para cima, fazendo um efeito no muro ali. A quantidade de lâmpadas, então, eu vou ter 14 aqui. A potência da lâmpada, eu vou colocar, né, 14 vezes, na verdade, aqui vamos colocar potência da lâmpada, para colocar em watts. Então, fiquei com a potência da zona em 42 watts. Isso aqui é on-off ou é dimerizável?
Não me parece fazer muito sentido uma iluminação externa a gente ter isso dimerizável. As saídas dimerizáveis a gente usa para ambientes principalmente internos, quando eu quero controlar a potência da iluminação. Então aqui eu vou colocar somente do tipo on-off. Essa parte de tomadas aqui não me interessa, né? Eu não estou tratando de tomada, estou tratando, por enquanto, da parte de iluminação. Total de saídas que eu tenho aqui, então, nessa zona, eu estou chamando de zona 1. Desculpe. Essa parte da entrada lateral. Então, eu vou precisar de uma saída no meu controlador, certo? Essa saída do controlador é que vai ativar, né, esses 42 watts, que são essas 14 luminárias laterais. Aí eu vou colocar jardim frontal, por exemplo. Número da zona, 2. Vamos lá, voltar no arquitetônico. Eu defini 2 postezinhos, mas aqui fica bem legal também eu colocar... Eu não tenho o símbolo aqui para ponto de LED, né? O que eu vou fazer? Né? O que eu posso colocar aqui? Posso colocar, criar, deixa eu ver se eu tenho aqui uma caixa. Não tenho, mas eu vou criar um aqui. Vou pegar um pedacinho desse... O que eu quero criar aqui? Isso aqui eu tenho alguns degraus, ele fica bem legal, não sei se vocês já viram em sistemas automatizados, na iluminação externa, eu colocar uma fita de LED embaixo desses degraus. Isso aqui é uma escada que está subindo, né, uma calçada. Eu tenho degraus bem largos, se eu colocar, tipo blocos de concreto, né, que o pessoal faz, eu posso deixar esse bloco de concreto meio que suspenso, e por baixo do bloco de concreto, do degrau, eu coloco uma fita de LED fixada, né, num perfil, de certa maneira protegida, por baixo do degrau. Mas para eu chegar com a fiação até essa fita de LED, eu vou precisar de uma caixinha, né, de uma caixa de passagem. Então eu vou pegar esse símbolo aqui, na verdade, e vou fazer uma caixinha de passagem, dar aqui um comando scale, e aí eu vou definir um ponto inicial, aí ele me pergunta que tamanho que você quer. Eu vou na barra que ele pergunta referência, eu coloco o R, e aí eu falo que essa referência aqui, eu quero que seja com 30 centímetros. Pronto. Ele deixou essa minha caixa, né, esse meu quadrado, com 30 centímetros. Então, aqui, eu sei que internamente ali já está com 30, poderia dar um comando offset, ou aqui eu vou fazer, né, um pouco mais simples, vou deixar tudo no mesmo layer. Então, essa aqui é uma caixinha do tipo 30 por 30. Por que 30 por 30? É uma caixa comercial aí para passagem de fiação. Existe a caixa 20 por 20 centímetros, né, um cubo de 20 por 20 de concreto, que eu enterro no solo, 30 por 30, 40 por 40, 50 por 50. Pode ser, só para uma iluminação, poderia até ser uma caixa menor, de 20 por 20. Eu vou deixar uma de 30 por 30. E aqui eu vou estar indicando, né, que isso aqui vai ser o meu ponto de iluminação da calçada. Né? Essa vai ser a minha zona, vamos chamar de... Qual zona que é essa? Essa é a zona 2, jardim frontal. Então, jardim frontal, na verdade, potência das lâmpadas. Eu vou ter 2 postezinhos
mais os LEDs ali, né? Então, quantidade de lâmpadas, eu vou ter dois postezinhos, são duas lâmpadas, cada uma, nesse caso, eu vou prever lâmpadas de 25 watts, então seriam 50 watts, mais a fita de LED, né? Eu vou colocar no total aqui 80 watts, potência da zona, 80. Quantidade de lâmpadas são 4 mais, acho que 6 fitas de LED. Então, são 10 no total. Eu não vou colocar a potência unitária, porque são tipos diferentes, né? Mas umas são lâmpadas no poste e eu estou juntando com fitas LED. E também vão ser do tipo on-off. Número de saídas aqui, uma. Só que eu preciso identificar isso dentro do meu arquitetônico de alguma forma, né? Eu preciso pegar aqui, eu vou pegar um layer de texto, vou escolher a cor, na verdade, vou deixar em cor 10 para ficar em vermelho na hora que plota isso. E aí, aqui ao lado ficou, na verdade, aqui ficou muito pequeno. Eu vou dar um comando de propriedades. Eu não ajustei o tamanho, né, que eu deveria ter ajustado antes. Eu não ajustei antes. Eu dou o comando PR, Enter, ele abre essa caixa de texto. O tamanho do texto aqui está como 2,5. Eu vou colocar isso como 7,5, o meu tamanho, para que ele fique mais visível na hora que eu vou estar plotando. Ou poderia estar entrando aqui em Annotate, que é a área do AutoCAD, onde você configura. Olha, está como standard 2,5, por isso que ele criou isso aqui como 2,5. Se eu trocar aqui para 7,5, ele vai já de cara colocar os meus textos como 7,5. Aqui, como eu já ajustei, eu vou dar um copy, vou puxar aqui para a zona 2 e zona 2. Esses da parede eu chamei de zona 1, né? Então, posso dar um copy aqui também. E vou identificando todos os pontos aqui que eu tenho luminárias nessa zona 1. Então, quando a minha automação mandar ligar a zona 1, vai ligar todos esses pontos aqui ao mesmo tempo. Também poderia, né, se eu quisesse, eu poderia dividir isso aqui em duas zonas. Fazer intercalado, por exemplo, não quero ligar tudo, quero ligar só um sim e um não. Poderia estar numa zona e o outro sim, não, numa outra zona. Isso fica, né, meio a critério aí. O que vocês têm que perceber é que quanto mais eu vou criando zonas, mais necessidade eu vou ter de pontos de saída do meu controlador. O que a gente não definiu aqui nesse projeto? Aonde que seria o meu quadro, né, de automação? Digamos que eu queira colocar o quadro dentro dessa área aqui, né, atrás da porta que entra da garagem para a lavanderia, né? Isso aqui vai estar uma área, poderia estar aqui, né? Outra área que é bem boa para se criar esse tipo de infraestrutura seria aqui em cima da lavanderia, né? Os quadros poderiam ficar aqui eu vou ter também uma área bastante grande, ó,
com caixa d'água e tal, é uma área técnica que eu tenho uma altura boa. Se eu pegar a distância aqui entre essa laje e essa laje, eu vou ter 1,80 m livre aqui. Então, dá para circular com tranquilidade, né? Eu poderia levar meu quadro elétrico de automação para aquela parte. Vou colocar o quadro aqui. Na verdade, só vou selecionar, ele já estava marcado. Só fazer Meu quadro de automação está nesse ponto. E aí, eu vou precisar sair, né, com o eletroduto, de alguma forma, desse quadro, porque o controlador está aqui. Como é que eu vou chegar com fiação aqui para esses pontos? Bom, vou usar o mesmo artifício lá que eu usei antes. Deixa eu agrupar isso aqui. Enter, pronto, agrupei. Vou deixar tudo que está projetado elétrico em vermelho. E vou pegar essa caixa de passagem e vou fazer o seguinte, ó. Vou trazer uma fiação, um eletroduto até aqui. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou trocar o meu layer para eletroduto enterrado de potência. E aí, vou fazer uma linha diretamente até o quadro. Isso quer dizer que, de alguma forma, né, quando for fazer a parte elétrica, ele tem que ser deixado um eletroduto até essa caixa de passagem. Essa caixa está no solo, né? Esse eletroduto vem pelo piso. Dessa caixa de passagem, eu subo aqui na parede com o eletroduto, e aí vou fazer, tá? Vou passar esse eletroduto até os pontos. Aqui, como está tudo alinhado, eu vou fazer, transpassando aqui as caixinhas. Vou ativar o meu F8 aqui, que é o... E agora vamos até o final. Pronto, já fiz a parte de eletroduto de iluminação. Agora, que cabo que eu vou passar por aqui? Além disso, né, quem que vai acionar essa minha área? Pode ser via programação, via software, mas eu quero também que esse sensor que eu projetei aqui, quando eu entre com o carro, que esse sensor também faça o acionamento. Como é que eu chego com o cabo desse sensor lá? Esse sensor vai estar numa entrada do meu controlador. Então, eu preciso pegar, de alguma forma, esse sensor e levar o cabo até lá. Poderia fazer aqui pela parede, chegando até lá, é uma alternativa, ou, né, eu vi que eu já tenho eletroduto por aqui e tal. Por que eu deixei desse lado? Não sei. Na hora eu pensei em deixar dessa forma. Mas ao invés de deixar lá, eu estou vendo pela infraestrutura que é mais fácil eu rotacionar esse camarada aqui e colocar ele, por exemplo, aqui no muro. Então, eu deixei um sensor com as arandelas. Eu já evito de ter mais um caminho para passar eletroduto, fiação. Eu já passo a fiação desse sensor aqui, usando a infraestrutura que já foi projetada. Agora, como é que eu indico a fiação que eu vou passar por aqui? Tem várias formas de indicar, né? Não existe só uma.
Quando a gente está lá fazendo projeto elétrico, acho que todo mundo, imagino que conheça bem isso aqui, mas eu tenho essa simbologia aqui, né? Vou puxar para cá. Eu poderia estar indicando, né, se fosse uma instalação convencional, o símbolo de neutro, fase, retorno e terra, né? Então, aqui eu teria, posso indicar o que viria para essas lâmpadas aqui. Neutro vai vir? Sim, porque é 127. Fase vai vir? Não, não vou chamar de fase isso, porque a fase é aquilo que ia para o interruptor, né? Agora, o retorno vem? Sim, eu posso chamar de retorno porque ele está saindo do controlador, né? Aquilo que sai do controlador e vai para a lâmpada, que efetivamente aciona a lâmpada, é o meu retorno. Então, eu poderia deixar essa indicação. Isso aqui, falta o que aqui eu colocar? Falta algum texto, né? Alguma coisa para identificar o tipo de circuito. Então, eu vou dar um Ctrl+C aqui no texto, vou colocar aqui, só que eu vou editar. Isso aqui é, por exemplo, zona 1. Poderia estar aqui, ou eu posso deixar numa tabela, naquela minha tabela, eu poderia colocar a bitola do condutor. Eu vou colocar aqui que eu acho que fica mais 1,5 milímetro quadrado. Como eu estou padronizando, deixar toda essa indicação do que é projetado em vermelho, só para destacar no desenho, vou deixar dessa forma. Então, veja, aqui eu tenho neutro, retorno e terra, que está saindo do controlador, então ele é zona 1, ele vai sair da saída digital número 1 do meu controlador e vai para as cargas. Preciso que eu identifique isso, não só aqui, mas nos demais trechos aqui, né? Se eu pegar, eu gosto sempre, né? Isso é uma boa prática de, de AutoCAD, que a gente separe os layers, né? Eu vou deixar esse aqui como, na verdade, o layer de linha de chamada. Eu posso usar o comando MA, que é Match Proprietors, é um pincel, né? Eu pego a propriedade dessa linha, pinto aqui, ela fica com a mesma propriedade. E assim vou identificar isso até lá. O que falta aqui de identificação ainda, que vocês percebem? Se você fosse instalar isso aqui, você ficaria com alguma dúvida ainda? Nada, gente. Para mim, falta o seguinte Essa daí aqui. falta a bitola do fio, né, professor? Tem o eletroduto, falta o fio, não falta? Não é? Não, é o contrário. Na verdade, Isso, faltou ele. esse Esse é o fio, o hashtag, e-mail é o fio. o e-mail é o fio. É a Uhum. bitola do condutor. A norma, a NBR 5410, que circuitos de iluminação precisam ser 1,5 milímetro quadrado, no mínimo. Por que eu já estou colocando isso? Porque o e-mail ele suporta 16 amperes. Essa corrente aqui eu tenho 40 watts, né? 40 watts dividido por 127 volts, a corrente é muito baixa. Então eu estou usando o mínimo que a norma diz, que é 1,5. A norma fala que 1,5 é o mínimo para tomada e 2,5 mínimo, 1,5 mínimo para iluminação e 2,5 mínimo para tomada. Aqui, Ô, professor, diga. professor, uma pergunta. Quando utiliza a norma, você precisa anotar mesmo assim o número do fio? Não fica meio que por norma? Normalmente, quando você Subentendido, faz o você diz? projeto, você só muda, você coloca a bitola quando você não está utilizando a norma, né?
Ou não? Não, na verdade, precisa. Em algum ponto você precisa anotar sim, né? Por quê? Porque a norma, além disso, ela fala de queda de tensão. Então, imagine que eu tenho um circuito grande, aqui eu poderia até medir. Por experiência, eu sei que não vai dar problema de queda de tensão, né? Se eu pegar como é que eu meço aqui no AutoCAD? Eu prefiro medir da seguinte forma: eu crio uma polyline, não line, tem que ser uma polyline. Ó, vou pôr em outra cor aqui, vou pôr em amarelo. E aí, eu faço uma linha aqui, ó, e eu meço esse trecho. E aí, quando eu clico nela, eu estou com a caixa de propriedades abertas aqui. Se você olhar aqui, ela tem o comprimento, length, né? Está em inglês. 5.274, mas isso está em centímetros. Então, quantos metros vai dar isso? 52, né? 52,74 centímetros, na verdade. Eu vou ter de comprimento. É isso, né? Deixa eu... Se nós fizermos uma polyline, por exemplo, numa porta aqui. Ó, eu faço uma polyline numa porta, clico em cima, aqui vai me dar 80 centímetros. Ele está em centímetros. Então, aqui me dá 52 metros, só que não é só esse trecho, né? Eu tenho mais esse trecho aqui, e aqui eu só estou vendo na horizontal. Eu tenho mais a subida de 2 metros para subir do solo até o arandela, e aqui mais ou menos uns 2 metros também. Então, lá deu 52,74, 53. Aqui esse trecho me deu mais 3,26. Então, vamos arredondar para 7. Isso já vai para 60 metros, mais 4, porque é 2 para descer, 2 para subir aqui no muro. 64, 65 metros eu teria. Então, o que eu deveria fazer? Isso é lá do projeto elétrico. Eu não estou entrando tão... porque essa aula não é de projetos, né? A princípio não é projeto elétrico. Mas eu deveria, para todos os circuitos, ou para os circuitos maiores, com corrente maior, eu deveria calcular a queda de tensão, sabendo que isso também não é uma queda de tensão concentrada. Eu não tenho 70 metros e no final dos 70 metros toda a carga. Essa queda está distribuída ao longo do circuito. Então, mas por experiência, eu sei que a potência é tão baixa, 42 watts é tão pouco, a corrente vai dar tão baixinha, que não vai dar problema de queda de tensão. Eu posso até calcular, mas por experiência eu sei que pouco provável que dê. O que é que eu tenho que levar em consideração de queda de tensão? Circuitos com corrente maior e distância maior. Se isso aqui fosse, né, sei lá, 20, 30 amperes, com certeza eu teria que calcular essa queda de tensão, porque provavelmente iria dar problema. Então, como tem esse problema de queda de tensão, nem sempre é 1,5. Pode ser que não seja 1,5 conforme a norma. O que dá para fazer? Se você não quer colocar aqui, você pode deixar uma nota aqui no projeto, você abre aqui uma caixa de texto e você pode colocar uma observação. Normalmente as notas são colocadas aqui em cima do carimbo, e aí você poderia colocar aqui notas ou observações. Coloco todos os circuitos de iluminação não identificados possuem fiação de... Aí o símbolo, né, o hashtag, que isso vem muito antes disso ser hashtag, era o símbolo de bitola do condutor, 1,5 milímetro quadrado, conforme NBR 5410 de 2004. Ó, já me deu
conforme o NBR 5410. Pronto. Muito pequeno o tamanho aqui, né? Vou dar um scale, ou posso mudar direto o tamanho, ou vou dar um scale aqui 3 vezes. Ficou pequeno ainda. Aqui eu vou ter que dar uma ajustada, porque o tamanho da caixa, eu não ajustei nada, né? Tudo isso eu posso ajustar lá no Annotate, antes de começar a sair fazendo as coisas. Então, aqui eu deixei uma nota, né? Vejo que, vou fechar aqui a caixa de propriedades, posso colocar assim, né? Então, tudo que não está identificado, eu deixo dessa forma. Posso ter a mesma nota para tomadas, né? Mas eu acho que fica a critério aí do projetista como que faz né, essa bitola. E aqui, o que eu coloco? O diâmetro do eletroduto. No AutoCAD, não sei se vocês viram aqui, para eu colocar esse símbolo de diâmetro, tem alguns atalhos aí que a gente acaba, né, no projeto. Se eu colocar porcento C, ele já puxa o diâmetro. Então, eu vou colocar aqui 3/4 de polegada. Embora a gente use a base de milímetros, o pessoal de obra aí conhece os eletrodutos mais em polegada. Ou seria 19 milímetros, né? O eletroduto aqui da parede. A mesma coisa, né? Eu posso puxar essa indicação, né, para cá. O que está faltando aqui? Eu preciso trazer um cabo de comando para esse sensor, né? Tá. Esse sensor é o quê? É fase, neutro e retorno, né? Eu não costumo chamar dessa forma. Deixa eu pegar aqui um exemplo que eu tenho pronto. Peraí. Outra forma de fazer, gente, é isso aqui, ó. Ele está vindo com uma escala bem ruim. Eu vou pegar aqui, por exemplo, e mover. Aqui eu vou criar aqui, por exemplo, um negócio chamado legenda de cabos. Essa é uma outra forma que eu poderia, inclusive, eu vou mostrar aqui para a parte de comando, mas poderia fazer isso até para a parte de cabo de saída ali, como eu fiz o fase neutro e retorno ali. Fase não, retorno neutro e terra. C, eu vou chamar de comando, ou podia chamar aqui de S também, né? Eu vou chamar de S. Por quê? Porque é cabo de sinal. Então, sensor de presença eu identifico um cabo multipolar. Hashtag quer dizer que ele é um cabo só. Mas eu vou usar um cabo que são 3 vias, então 3 vezes de meio milímetro quadrado, 0,5 milímetros quadrados. 750 volts a isolação desse cabo. Posso colocar aqui a marca, se eu quiser, do quadro,
do cabo, mas não é isso. Eu vou colocar sensor de presença zona 1, vai ao QA, ao quadro de automação. Veja, agora eu identifiquei via um nome esse sensor aqui, né? Então, eu vou pegar e fazer a mesma né, essa mesma simbologia. Vou pegar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, S01, tá? S01. Eu estou aqui já no meu layer de linha de chamada, vou fazer um círculo. Vou mover ele um pouquinho mais para longe aqui. E vou fazer uma linha de chamada aqui, ó. S01, identificando que nesse eletroduto está passando o cabo de comando, o cabo de sinal S01, né? Aí quem vai olhar na legenda, fala, o que é S01? Ah, é o sensor da zona 1. Então, esse cabo vem, eu tenho que identificar ele até ali. Então, como eu falei, tem várias formas de fazer essa identificação. Deixa eu pegar aqui também, mostrar para vocês. Eu posso usar, né, vou colocar aqui. Aqui eu vou dar um scale, fator de escala de 10, para aumentar esse tamanho, 10 vezes maior do que necessitava. Eu vou só selecionar e dar uma... Talvez 10 não seja a melhor alternativa, ele ficou um pouco grande aqui. Talvez depois aí a gente tenha que... Deixa eu dar um scale novamente. 0,8, quer dizer, diminuir um pouco o tamanho desse cara. O que diz essa simbologia? Esse é um outro tipo de simbologia que às vezes é usado, alguns projetistas usam. Olha só, eu coloco um círculo e um retângulo. E aqui fala assim, somente o cabo indicado no círculo está no eletroduto indicado no retângulo. Aqui eu tenho dois cabos indicados dentro de um certo eletroduto. Então, o que está no círculo são os cabos. O que está no retângulo é o eletroduto. Então, esta é uma outra forma de fazer a indicação. Se eu puxar aqui, na verdade, vou dar um fator de escala um pouco menor. Eu teria que ajustar isso aqui, gente. Eu não quero entrar tanto na parte do desenho, né? Não é o foco principal. Então, esse aqui já vou copiar esse para cá. Então, aqui estaria o meu S01. Qual que é o eletroduto que eu quero usar? Eu vou chamar isso aqui de P1. Ele fica, é um tipo de indicação que ele fica meio que codificada aqui na minha planta, no meu desenho. Tá, o que é P1? P1, eu vou ter que puxar alguma tabela, alguma coisa que me indique o que é P1. Deixa eu puxar aqui. Vamos ver se eu tenho aqui.
Espera aí que ele deu um probleminha aqui no meu AutoCAD. Dizendo que o desenho não é válido. Como não é válido, meu amigo? Ver se eu estou com algum desenho aqui que eu tenho isso. Tem. Então, aqui, ó, eu vou copiar para lá. Isso aqui eu já tinha um outro desenho, essa tabela pronta. Vejo que aqui, toda vez que eu copio, tem que dar um fator de escala, porque ele estava desenhado, ele está num outro desenho com uma outra escala. Aqui eu coloquei, ó, legenda de eletrodutos. Por exemplo, P1, por que eu coloquei P1? Porque seria um eletroduto PVC de 3/4 de polegada, né, 25 milímetros. Pô, mas 25 milímetros não é uma polegada é 25,4. Isso aqui a gente adota porque é o diâmetro externo, né? Então, 25 milímetros é o diâmetro externo do eletroduto. Internamente, ele tem 19 milímetros, o 3/4. Mas se eu pegar mais o 19, que é o útil, o espaço útil, mais as paredes, ele tem, então, 25. Então, aqui eu identifiquei que é S01 com P1. Ou seja, alguém que vai olhar aqui na norma, vai olhar na legenda, vai ver aqui, S01 é um sensor de presença da zona 1, que vai para o QA. É um cabo multipolar, né? Hashtag, quer dizer que é um cabo que tem 3 vias de fios meio milímetro nesse cabo. Por que 3 vias? Porque eu vou precisar esse sensor funciona com 24 volts, então ele vai estar alimentado com o mais VCC, o 0 volts lá do VCC, né? Então, o 0,24, e mais um cabinho, né? Uma via, que é o sinal. Quando ele percebe o movimento, a presença de alguém, ele manda o sinal lá para a entrada. Então, aqui na minha planilha, ainda faltou colocar aqui uma outra coluna de entradas, né? Eu tinha colocado essa parte de entradas. Eu posso fazer todas as minhas saídas aqui primeiro e depois vir com as entradas, né? Fazer uma subdivisão aqui. Entradas, né? Aí eu coloco ambiente, acesso lateral, zona 1. Entrada, sensor de presença. Sensor de presença, e aqui eu vou colocar número de entradas. Então, vejam que aqui a gente fez somente... Eu peguei 2 zonas de saídas e um sensor de presença para entrada. Estou fazendo isso, né, para a minha área externa aqui, né? A minha área interna, essa zona 2 aqui, que eu chamei de zona 2, como é que eu quero que isso seja ligado? Eu quero que seja por um pulsador, por exemplo, que fique aqui na parede. Então, aqui na parede, eu vou desenhar um pulsador, né? Aí eu já tinha colocado para vocês lá o exemplo de projeto de automação, a gente já fez isso
como um outro trabalho, numa primeira aula lá. Então, eu posso indicar aqui, criar uma simbologia de pulsador. Aqui, nesse do AutoCAD, não está, né? Eu não tenho a simbologia do pulsador. Né? Mas eu tenho essa simbologia de interruptor comum. Eu posso colocar, por exemplo, um interruptor que seria um interruptor 3 teclas. Vamos fazer só um exemplo. Vou rotacionar esse camarada aqui. Vou selecionar ele e deixar ele com a cor vermelha. Opa, por que ele não assumiu o vermelho? Porque ele está em bloco. Ou eu edito o bloco, ou eu dou X aqui para dar um explode, explodir esse bloco. E aí... ele tem mais bloco dentro dele. Dei X aqui 3 vezes, explodi os blocos, e agora sim eu vou colocar esse cara aqui na parede. Então eu quero que assim que eu entrar na porta, eu tenha 3 pulsadores aqui. Então eu posso colocar pulsador, né? Eu vou chamar de P2. Por quê? Porque ele é um pulsador para ligar a zona 2. Então, aqui fica o P2, que liga a zona 2, mas eu vou ter aqui também, sei lá, por exemplo, o P3, que vai ligar a zona 3, e um P4, que vai ligar a zona 4. Quem que é a zona 3 e 4? Não projetei ainda, né? Aí, de acordo com aqueles requisitos que eu passei para vocês, você tem que fazer algumas zonas internas, né, tem um mínimo lá para ser feito. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, pulsador 2, que vai ligar essa zona 2. Bom, se esse pulsador liga a zona 2, eu tenho que passar um eletroduto, de alguma forma, para onde? Desse pulsador para onde? Todos os pulsadores têm que vir para o quadro de automação, certo? De alguma forma, ele tem que vir para o quadro. Né? Aqui, eu não mudei o layer, deveria ter mudado, né, para... Isso aqui está como linha de chamada. Vamos fazer eletroduto embutido de potência. Na verdade, isso aqui seria mais de controle de sinal. O que é o ruim disso aqui que eu estou fazendo, gente? A distância que eu estou passando um eletroduto direto para uma caixinha lá. Se eu der um PR de propriedades, PR Enter, e olhar aqui, ó, eu tenho um comprimento de 19, quase 20 metros de eletroduto. É fácil passar isso? Não é. Né? Então, na verdade, não pode vir esse pulsador direto até o quadro pela dificuldade de instalação. Você vai ter outros pulsadores, né? Isso aqui você tem que imaginar também o seguinte, como é que é feita essa instalação na prática? Você vai ter aqui, isto aqui, ó. Você tem a laje, que é o azul, e você tem o forro de gesso ou drywall, hoje que se instala, né, são forros de drywall, acabando, né, fazendo o acabamento. Então, tanto aquele eletroduto poderia estar aqui embutido na laje, né, aquele eletroduto poderia estar passando por dentro da laje, como eu posso fazer isso por fora da laje, né, fixo, obviamente, não é nada solto, é com eletroduto fixo, mas aqui por baixo da laje. Esse eletroduto fica fixado na laje com braçadeira, né? Então,
Mas, de qualquer forma, eu tenho que lembrar que não consigo passar 20 metros direto de carro. E como eu vou ter outros pontos aqui no meio, você vem passando por caixas de passagem até chegar, obviamente, aqui no quadro de automação. Que mais? Eu vou ter que ter uma saída do quadro de automação, né, para que um eletroduto que acabe nesta caixa aqui e nesses dois pontos de postinhos. Quem que vai mandar a saída para ligar esses pontos? O meu quadro de automação. É uma saída do controlador que vai chavear isso aqui. Então, eu vou ter que ter, né, pode até ser o mesmo eletroduto, de repente, ele acaba aqui nesse interruptor pulsador, só que aí ele desce, por exemplo, e vem para essa caixa de passagem. Dessa caixa de passagem, eu venho aqui e também vou fazer um caminho aqui, enterrado no jardim, né, por debaixo dessa escada, né, dessa calçada, né, e vou indicar aqui a fiação, assim como eu indiquei, né, nessa outra parte. Então, veja que aqui, como eu indiquei o S1P1, eu poderia também, da mesma forma, né, tá indicando, digamos que eu queira adotar essa segunda forma de indicação. Olha só, eu poderia fazer o seguinte. Eu vou chamar esse cara aqui de A01. Por que A01? Alimentação, só para diferenciar. Um é cabo de sinal, o outro é de... Dá um move aqui, M, Enter, P1. Eu quero identificar que os dois... Ó, eu tenho o cabo de alimentação das lâmpadas, mais o cabo de sinal. Os dois passando no eletroduto 3/4. Então, eu vou ter o S01. Vou dar um M, Enter aqui. Depois é bom separar, né? Tudo que é sinal, deixa junto. Tudo que é alimentação, você deixa junto também. Vou dar um copy. E vou colocar aqui, por exemplo, A01. Quem que é o A01? Circuito iluminação zona 1. Vem do quadro de automação, né? Ele é originado no quadro de automação e vai para as lâmpadas. Aqui eu vou colocar que colocar terra 1,5 milímetro quadrado. Como é residencial, eu vou colocar isolação 750 volts. Então, aqui eu coloquei o circuito de iluminação, zona 1, vem do QA. Fase, no caso, é o retorno 1,5, neutro 1,5 e terra 1,5 milímetro quadrado, isolado para 750 volts. Então, aqui eu tenho A1 e S01, e aqui eu tenho a indicação que o A1 e S01 está dentro do eletroduto P1, né, que seria aquele 3/4. Então, o eletricista olhando isso, ele consegue entender, isso está dimensionado, está indicado,
né, até esse ponto aqui. Esse ponto, eu tenho A1 e S01. Agora, se eu corro para o outro lado aqui, né, essa é outra forma de indicação. Veja, aqui eu vou ter o S01, aqui não. Por quê? O S01 só vai lá para o sensor. Né? Para esse lado aqui, eu só venho com o cabo de alimentação dessas luminárias. Tranquilo, gente? A forma de se indicar isso, né? Como é que a gente monta essa estrutura, o que é fundamental? Você ir atendendo os requisitos lá que eu pedi no projeto, montando essa tabela, para que no final você consiga ter uma visão, né? Você vai ter uma série de zonas aqui, e no final você faz um somatório dessa quantidade de saídas que você vai precisar, e aí você consegue, né, fazer o projeto do quadro, efetivamente. Ah, eu preciso de um controlador com quantas saídas? Eu preciso, sei lá, 16, 32, 64 saídas. Então, aí você consegue orçar isso também com o fornecedor dos módulos. Aí, vocês fazendo esse trabalho, olhando os fabricantes, vão ver que tem fabricantes que eu tenho a CPU já com, por exemplo, vem a CPU e já vem mais 16 entradas e 16 saídas, por exemplo. Pô, de repente, para um certo tamanho de projeto, aquilo já me atende. Não, tenho muitas entradas e saídas, então tem que pegar a CPU, que já vem 16 e 16, e colocar um módulo adicional de mais entradas ou de mais saídas. Eu quero saídas dimerizáveis. Ah, minha saída vai ser dimerizável aqui, né? Então, vai ser uma saída dimerizável, por exemplo. Então, aí eu tenho que separar, eu tenho que contar quantas saídas on-off eu preciso e quantas saídas dimerizáveis, para que eu possa estar especificando o tipo do controlador e a quantidade de entradas e saídas que eu preciso. Beleza, gente? Tranquilo, professor. Eu queria perguntar, tem como o professor deixar esse exemplozinho que o professor montou pra gente? Sim, tem. Eu vou salvar aqui e vou colocar lá na pasta onde está a tarefa do projeto, tá? Beleza. É que às vezes eu acabo esquecendo. Eu acho que... E aqui tem também os exemplos, né, da simbologia e tal. Então, eu sempre faço aqui e coloco lá para vocês como exemplo. Eu não mexi no corte, nada aqui, não, né, tá tudo colorido ainda e tal, mas a hora que você vai plotar, mas só uma coisa aqui a mais ainda, né, de desenho, quando você faz isso, é importante ter cuidar para que essa simbologia que você está colocando, isso aqui no AutoCAD, beleza, você dá zoom, e mesmo que isso esteja muito pequeno, você consegue ver aqui no AutoCAD. Mas na hora que se plota isso, que você passa para o papel, né, se isso fica muito pequeno, ele fica ilegível, né? Então, quem vai na obra, isso fica realmente muito difícil de enxergar. Então, aqui, ó, eu posso pegar o meu carimbo, né? Esse carimbo aqui já veio com com um certo texto. Eu posso usar até, eu sei que, por exemplo, essa linha chamada conteúdo aqui está no mínimo, mais ou menos no mínimo de tamanho que, né, que fique bom. Então, eu posso fazer de duas formas. Ou eu copio esse texto, Ctrl+C, para cá, para dentro do meu projeto, e uso ele como tamanho, ou como tamanho mais ou menos padrão, ou simplesmente, né, posso vir aqui, dou um PR, Enter, propriedades, e aí ele tem aqui o tamanho, ó, do texto.
tamanho é 10. Então, eu sei que um pouquinho menor ainda, se eu pegar aqui, ó, tem o CPF, por exemplo, até vou apagar esses dados pessoais, porque isso aqui era de uma residência, de uma cliente. Então, mas se eu pegar aqui a data, por exemplo, eu apaguei o PR, mas dando de novo, olha, está como tamanho 10 aqui. Então, 10, um pouquinho menos que 10, ainda é possível você ler, é possível plotar. Se eu olhar aqui, qual que é o tamanho que eu deixei? Eu deixei com um tamanho de 8. Tá razoável. Sete e meio. Talvez seja o caso de aumentar um pouquinho, né? Posso pegar aqui, selecionar tudo, dar um scale, vou dar 1,2 o fator de escala, ou seja, ele aumentou 20%. Esse camarada que estava em 8, agora está em 9,6. Isso aqui que estava em 7,5, agora está em 9. Então ele já fica num tamanho bom aqui para a hora que você for plotar, né? Não ter problema de estar num tamanho tão pequeno que não aparece lá para quem vai para a obra. Beleza, gente? Eu vou salvar isso aqui e vou deixar com vocês ali dentro do Moodle. Dúvidas? Perguntas? Acho que por enquanto não, professor. Na hora que for fazer, com certeza vai aparecer alguma coisa, mas... Então, procurem começar isso para dar tempo de tirar dúvida aí nas próximas aulas. Beleza? Beleza. Então é isso, gente. Hoje eu queria deixar realmente essa parte aqui, mostrar, né, um pedacinho do projeto. Lógico que eu não vou fazer o projeto inteiro, porque senão perde a função aí, o trabalho de vocês, que é realmente fazer o projeto. Mas eu acho que com isso vocês conseguem ter uma ideia da sequência, como é que a gente vai montando isso, as zonas de iluminação, né? Se for uma tomada comandada, como eu pedi, né? Eu quero uma tomada comandada aqui no Live, por exemplo, para uma lareira elétrica, para um aquecedor, para qualquer coisa. Você coloca o símbolo da tomada, que é, né, você escolhe aqui em termos de altura, ó, tem uma série de tomadas aqui com alturas diferentes e tal. Tomada comandada, por exemplo, uma lareira elétrica, ela vai ser uma tomada 220 volts, eu não vou fazer 127 justamente por causa da corrente, né? A corrente vai ser mais alta, então vou usar 220. Em termos de altura, pode ser essa tomada aqui, que é a altura H a 30 centímetros do piso acabado. Eu tenho, na minha simbologia, tomadas a 30 centímetros, a 60 centímetros de altura, a 1,10 m e a 2,20 m. Tudo em relação ao piso acabado, né? Então, você coloca o desenho da tomada, coloca a indicação da zona, né, da zona que vai estar saindo lá do meu quadro de automação e passa a fiação. E aí, alguma pergunta que surge sempre do pessoal, fala, tá, mas tem coisas que eu não quero automatizar. Né? Uma casa dessa eu vou automatizar inteirinha, todos os pontos de iluminação, tudo. Talvez não. Isso fica a critério muito do cliente final. Se você automatizar tudo, é bem legal? Mas o custo é maior porque você precisa de um controlador com muito mais saídas. E tem áreas que não, sei lá, né? Eu não preciso de automação. Por exemplo, eu tenho uma churrasqueira aqui. Dentro da churrasqueira, é bom você deixar um ponto de iluminação, para que, né, o churrasqueiro está fazendo a carne, lá ele liga o interruptor e acende a lâmpada dentro da churrasqueira. Faz sentido eu colocar a iluminação de dentro da churrasqueira na automação? Não faz muito sentido, né?
eu posso ter aqui um ponto convencional de iluminação, com um circuito de iluminação que vem do quadro elétrico, mas que não está integrado na automação. O cara só vai ligar a churrasqueira quando ele estiver assando carne, então ele vai estar aqui do lado. Né? Logo, isso aí não precisa ir para um projeto de automação. Então, num projeto elétrico de uma casa, por exemplo, desse porte, desse padrão, que eu quero ter automação, mas nem tudo precisa estar automatizado, eu preciso ter basicamente 2 projetos. Um projeto que é o que eu estou propondo para vocês, né, uma parte, né, vocês não estão fazendo o projeto inteiro, mas com algumas zonas automatizadas, e eu preciso ter um outro projeto que seria de tudo aquilo que é elétrico convencional. Outra solução, que eu já vi alguns projetos serem adotados, é você ter tudo no quadro de automação, mas aquilo que a gente falou, acho que a aula anterior aí, de pré-automação, que a gente continua colocando um pulsador aqui ao lado, só que esse pulsador aciona um relé de impulso. Né? Esse relé de impulso estaria lá no meu quadro de automação, mas ele não vai ocupar uma entrada, uma saída, né? Ele, na verdade, ele é um relézinho. Quando você bate o pulsador, ele muda o contato do relé aqui dentro e liga a iluminação. Pode ser dessa forma ou pode ser a iluminação convencional. Então, você teria aí 2 projetos. Uma parte que é automatizada e a parte que não me interessa automatizar, que são áreas que não fazem sentido estarem na automação, então fico com a iluminação convencional. Beleza, gente? Beleza, professor. Fica aí, Beleza, professor. eu vou deixar essa aula Beleza, gravada, professor. como sempre, as aulas não presenciais aí a gente deixa gravado, e dá para tirar dúvidas, ou, né, quem eventualmente não assistiu pode estar vendo depois.